Olá, seja bem-vindo de regresso aqui ao programa Em Busca da Verdade. É um prazer estarmos de novo consigo, na sua companhia aqui na Novo Tempo e também na Rádio RCS. Enfim, onde nos estiver a ver neste momento, estamos felizes de poder continuar a fazer o grande propósito deste programa. Ele chama-se Em Busca da Verdade, por acreditarmos precisamente que na Bíblia, a Palavra de Deus, encontramos a grande revelação de Deus para o nosso tempo, para a nossa vida, e é em busca dessas pedras preciosas, esses tesouros, que nós aqui estamos em cada episódio para estudarmos a Palavra de Deus. E estamos, particularmente, nesta temporada do programa Em Busca da Verdade, a estudar o livro do profeta Daniel. Neste caso, vamos hoje estudar o capítulo 6. Este já é o nosso 7º episódio e, por isso, se porventura nos está a ver, quem sabe até pela primeira vez, quem sabe nos encontrou aqui de alguma forma, até às vezes meio aleatória, ou se teve um convite de alguém, fica já o meu convite para, se não foi o caso, ver os episódios anteriores, precisamente porque, ao estudarmos um livro, especialmente um livro profético, como o livro de Daniel, conseguimos encaixar e compreender melhor cada tema e cada capítulo quando vamos analisar os capítulos anteriores. Fica, portanto, este convite. Vamos partir precisamente daí, do que temos estado a ver. Recorda-se que nós estamos a ver desenrolar-se diante de nós, quando estudamos os vários capítulos do livro de Daniel, um panorama, podemos dizer, da história do mundo. Recorde-se também uma coisa que já aqui disse, mas que vou reforçar. O livro de Daniel, de uma forma simples, podemos dizer que tem duas partes distintas. Uma parte composta essencialmente por histórias reais, histórias de vida, particularmente de Daniel, dos seus companheiros, também de alguns dos reis em Babilónia, na Pérsia, enfim. Estas histórias mostram-nos como é que devemos viver, particularmente em tempos proféticos, e com um destaque para como devemos viver no tempo do fim, antes da grande manifestação de Jesus. Mas depois temos outra parte do livro que é composta propriamente por profecias, revelações, que o que fazem é revelar precisamente o que vai acontecer nesses tempos proféticos e particularmente no tempo do fim. O objetivo destas profecias, ele é evidente. O propósito de Deus é avisar-nos de acontecimentos que vão desenrolar-se de maneira a estarmos atentos, mas sobretudo estarmos preparados. É como se Deus, através destas revelações proféticas, nos dissesse: atenção, meus filhos, no tempo do fim, quando a história da Terra estiver a chegar ao seu termo, é isto que vai acontecer. São estes os sinais, são estas as grandes etapas da história, por isso, preparem-se. E nas partes do livro em que temos, sobretudo, histórias, é como se Deus nos estivesse a dizer o seguinte: quando chegar esse momento, é desta forma que devem agir. Esta é a conduta certa. São estas as características pessoais e a fé que são precisas revelar para que seja possível sair vitorioso desta luta. Ora, é precisamente nesta sequência que chegamos hoje, no nosso estudo, e neste episódio, precisamente, podemos dizer ao meio, ao centro aqui do livro de Daniel. Vamos analisar a última destas grandes histórias usadas pelo profeta para nos dar, se quiser, um exemplo, um padrão do que deve ser feito ou do qual é o caráter que nós, como crentes, precisamos ter nestes tempos tão especiais da história. Ora, esta história, aqui precisamente no capítulo 6, é uma história extraordinária que nos fala de quê? De grandes valores. Eu próprio tenho aqui falado várias vezes disto. De grandes valores como fidelidade, honestidade, integridade, mas também da proteção de Deus em tempos de angústia e de aflição. A história que vamos estudar hoje, ou rever, para aqueles que a conhecem, ela fala-nos também de intrigas. Qual não é a grande história que não tenha intrigas, insinuações, atitudes maldosas, mesmo conspirações? É disso que se trata também esta história. No caso, uma terrível conspiração contra os filhos de Deus. Mas para além de tudo o que os homens possam fazer ou até imaginar para destruir ou prejudicar aqueles que querem ser fiéis a Deus, acima de tudo isso está o amor de Deus, o seu poder e o seu cuidado pelos seus filhos, que lutam por permanecer-lhe fiéis. Vamos então estudar hoje o capítulo 6, como dizia, do livro de Daniel, onde nos é relatada a história, subejamente conhecida como a história de Daniel
na cova dos leões. A história do capítulo 6 é não apenas fantástica, mas tem muitos ensinamentos para nós. Estamos agora por volta do ano 536 a.C. O profeta Daniel está, nesta altura, com perto de 86 anos. Babilónia, na verdade, já tinha, como sabemos, passado à história. Recorde-se que foi no ano 539 a.C., 3 anos antes do momento em que nos vamos encontrar aqui, que Dario, o monarca da Medo-Pérsia, tomou o poder, reorganizou o reino. Outro aspecto importante que nos precisamos de lembrar é o nome de Daniel, que significa exatamente Deus é o meu juiz. Isso quer dizer que é uma espécie de um anúncio de que Daniel tinha uma relação com Deus que tocava em todas as áreas da sua vida. Para Daniel, cada ato, cada pensamento, cada palavra eram vividos, praticados à luz daquilo que Deus pensava. Portanto, se quiser de outra maneira, daquilo que Deus ajuizava, do que Deus determina que é bom e que é mau. É isso que é ser juiz, não do que os homens pensam, não das características ou até das circunstâncias. E isto é um aspecto muito importante que está no nome de Daniel e que estamos constantemente a ver replicado na sua vida. Podemos dizer, por isso, que as histórias de Daniel, logo desde o seu nome, nos mostram que nada pode interferir na nossa relação pessoal com Deus e na convicção de que se Ele é o juiz, Ele sabe, Ele é o único que tem a autoridade para determinar o que é certo. Mas vejamos então o que é que se passou. Vamos começar precisamente por ler o nosso texto, como temos feito. Este é um estudo que vai quase versículo a versículo em cada capítulo e depois vamos analisando, estudando e tirando algumas conclusões. Ora, o que é que nos diz o capítulo 6 de Daniel no primeiro versículo? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Ora, cá estamos, por volta do ano 536, e o rei Dario o que é que estava a fazer? A reorganizar o seu reino. Aliás, isto é perfeitamente normal que assim acontecesse. A Medo-Pérsia não tinha os métodos nem a organização política que tinha Babilónia, isso é um primeiro aspecto que é conhecido da história, mas também a extensão do Império Medo-Persa era bastante maior que o Império Babilónico. E, portanto, era preciso, obviamente, estruturar, organizar, do ponto de vista político e social, esta grande nação, este império. Portanto, Dario, o que decidiu foi dividir o império em 120 províncias, cada uma com o seu governador. Ora, nós sabemos pela história que estes presidentes, como lemos aqui nesta tradução, ou governadores, também eram designados como sátrapas. Acima destes sátrapas, destes líderes regionais, Dario decidiu colocar 3 homens, obviamente homens da sua confiança máxima, podíamos designá-los como 3 príncipes, que se ocupassem dos casos mais difíceis, que gerissem as questões económicas, sociais, aquilo que, aliás, na linguagem hoje mais moderna chamamos as questões macro. Vamos precisamente ver o texto para entender o que ele nos diz a esse respeito. Ora, o capítulo 6, mas agora no versículo 2, o que é que nos vai dizer? Sobre eles colocou 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Muito interessante, não é? Esta estrutura de organização. Um destes 3 homens, quem Dario confia ao ponto de lhe entregar estes assuntos mais importantes do reino, nós vemos, é o nosso já conhecido Daniel, o profeta de Deus, que nesta altura, como dizia há pouco, já era um homem com uma idade avançada, já bem acima, já perto dos 90 anos mesmo. Mas o que é que terá levado Dario a manter nestas altas funções políticas e administrativas um homem que tinha sido membro, lembre-se disto, de um governo anterior? Mas não, nós estamos a falar em democracias. O que eu quero dizer era um homem que estava ligado ao império anterior, um império que tinha sido vencido precisamente por Dario. Este homem que tinha sido importante e tinha tido um papel também ele central em Babilónia durante mais de 60 anos. O que é que pode justificar que agora se mude de império e de governação, mas que Daniel continua a ter o seu lugar? Vamos ver precisamente o que o texto nos diz aqui no versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo
sobre todo o reino. Muito interessante. Mais uma vez vemos aqui Daniel, apesar da sua idade já nesta fase, ou se calhar até por causa da sua idade, da sua experiência, ele distinguiu-se entre todos aqueles príncipes e ele manifestou este chamado aqui espírito excelente. Daniel, não temos dúvida nenhuma em poder afirmá-lo, era um homem invulgar. Tinha sido um homem muito fiel como membro da corte babilónica, tinha servido com honestidade, mas também com coragem, os vários reis que governaram o Império da Babilónia, mas acima de tudo tinha sido um líder sábio, sensato, um fiel conselheiro nas mais variadas e até difíceis circunstâncias. E, portanto, o que é que podemos dizer? Que a sua fama de um homem de bem, de um homem de grande discernimento e sabedoria, de um político honesto, de um excelente conselheiro, todas estas características com certeza chegaram aos ouvidos de Dario. E de tal maneira as qualidades humanas de Daniel, a sua sabedoria, se distinguiam de todos os outros, que mais uma vez, agora um novo líder máximo, o imperador, pensa colocá-lo à frente de todo o reino. E neste caso, dentro do contexto que o texto nos explica, acima dos outros príncipes, os dois, que eram os príncipes, enfim, que governavam, e depois dos 120 presidentes ou sátrapas. Numa linguagem hoje mais moderna, talvez mais no contexto até da situação política em Portugal, poderíamos dizer que Daniel seria colocado como uma espécie de primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Ou seja, o poder executivo ficava sob a sua liderança. Seria, portanto, uma organização política, talvez podíamos dizer, mais ou menos deste tipo. Poderíamos olhar aqui ou propor-lhe esta ideia. Dario, obviamente, era o imperador, mas depois tínhamos um primeiro príncipe, um primeiro-ministro, como eu me referi há pouco, e depois tínhamos um segundo e um terceiro. Com certeza aqui poderiam dividir as áreas da sua liderança e depois, então, os 120 presidentes que lideravam precisamente as várias áreas e regiões. Ora, o texto que nós lemos dizia que Daniel era um destes príncipes, mas que devido às suas qualidades, o que Dario pensava fazer era dar-lhe o primeiro lugar. Portanto, neste contexto, Daniel seria o segundo homem mais importante, mais poderoso e mais influente em todo o Império, logo a seguir ao rei Dario. Ora, como sempre acontece, as pessoas honestas e fiéis, as pessoas íntegras, que são insubornáveis, incorruptíveis, mas que ocupam lugares de destaque, com muita frequência, elas acabam por ser alvo de invejas, até de difamações e muitas vezes de tentativas para saírem da frente, para que outros possam ocupar o seu lugar, obviamente, particularmente num contexto em que as pessoas, nestes grandes lugares e posições de destaque, quase que cada uma busca o seu interesse. Ora, com Daniel foi precisamente isto que aconteceu, porque ele era, obviamente, uma exceção dentro destes jogos de interesses políticos, porque era nesse mundo que Daniel estava precisamente a viver. Vejamos, portanto, o que é que o texto nos diz. Vamos agora ao versículo 4. Continuamos então a estudar e a ler o capítulo 6. Diz o texto que os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. É um texto que hoje mereceria, faço eu já aqui este parênteses, mereceria ser lido por todos os líderes políticos, governantes e demais pessoas em autoridade. A verdade é que estes outros homens, furiosos, invejosos, agora começaram a pensar: porque é que tem que ser este Daniel a estar neste lugar? Para já poderiam pensar, afinal, este é um homem que vem de Babilónia. Já estava aqui anteriormente, quem sabe não é verdadeiramente fiel à Pérsia, aos Medo-Persas. Também alguns poderiam dizer: este é um homem que está velho, que já está ultrapassado, temos de o afastar. Outros pensariam que enquanto ele estivesse no poder, que eles não teriam qualquer hipótese de intentar, enfim, as suas ideias egoístas. Assim, numa linguagem muito popular, quem sabe alguns quisessem encher os bolsos, tirar partido destes lugares de destaque. E por isso, porque Daniel, de forma alguma, compactuava com estas situações, agora queriam a todo o custo arranjar uma forma de incriminar ou de denegrir a imagem e destruir, portanto, a influência que Daniel tinha sobre Dario, em primeiro lugar, e no reino.
E, portanto, a história do capítulo 6 de Daniel vai continuar agora a mostrar-nos como é que se desenvolveu esta trama. E o texto mostra-nos esta surpresa. Por mais que procurassem, em assuntos em relação ao reino, à governação, em relação à sua honestidade, ou mesmo em relação à fidelidade de Daniel em relação ao rei, nada puderam encontrar. Por mais que tentassem, Daniel era um homem reto, era um homem fiel. E, portanto, nada podia ser-lhe apontado. E é por isso que aqui também temos uma lição para nós. Quando nos lembramos, por exemplo, das histórias de Daniel, histórias da vida dele, que nos dizem como é que devemos viver, que nos dizem, como eu há pouco na introdução dizia, que estas histórias nos ajudam a perceber qual deve ser o caráter dos filhos de Deus em todo o tempo, mas particularmente em situações de especial ligação profética. Então aqui temos, segundo o exemplo que Daniel nos dá, quais é que devem ser então as características daqueles que forem fiéis a Deus. Essas características precisam precisamente de ser entendidas. Mas vejamos o que é que se seguiu. Para isso vamos continuar a ler o texto. E chegamos aqui ao versículo 5, e então nos diz que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes homens invejosos, caluniadores, cheios de maldade no seu coração, tinham este desejo de encontrar alguma falha na vida ou no caráter de Daniel para o destruírem. E procuraram fazê-lo, mas não encontraram nada na sua vida, na sua conduta, que pudesse ser digno de registro. Então, é muito interessante ver que eles mesmos reconheceram isto. Não acharemos nada contra este Daniel nas coisas que dizem respeito ao reino. Ou seja, é o mesmo que dizer, não vamos encontrar nada contra ele na forma dele se conduzir no seu trabalho. A única maneira, foi a conclusão a que chegaram, é utilizarmos precisamente a dimensão de fé, a fidelidade a Deus que este homem tem e que era já reconhecida, como se vê aqui. Vamos usar isso contra ele mesmo. Por outras palavras, temos que lhe estender uma armadilha. No fundo, era isto. Temos que levantar-lhe algum problema que seja, hoje, na linguagem de hoje, diríamos, problemas de consciência, para que ele fique numa situação de conflito entre a sua fidelidade a Deus e a fidelidade ao rei. E não há dúvida que eles tinham consciência de que ele iria sempre escolher fidelidade a Deus. Ora, como se costuma dizer, se bem o pensaram, melhor o fizeram, não é? E então, o que é que vamos encontrar? Ora, o texto vai continuar a dizer-nos. Versículo 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Cá está. Eles apresentaram-se diante do rei como que mandatados para propor ao rei uma lei especial. Vamos continuar a ler o texto para entender quais eram as suas intenções. Versículo 7, então, vai dizer-nos o seguinte: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Repare bem nisto. Nota alguma coisa aqui de extraordinário, de normal nas palavras destes homens? Parece que é tudo verdade, ou seja, parece que todos os responsáveis administrativos, que vão desde o primeiro príncipe até ao último sátrapa da província, qualquer que fosse mais distante, parece que estavam de acordo com aquela proposta. Que proposta era esta? Uma proposta agradável, claro, para o rei, para Dario, era uma proposta agradável, porque o colocava como um Deus, colocava-o como o único a quem deviam ser dirigidas orações, pedidos, e neste caso com esta curiosidade, durante um período de 30 dias. Quem não respeitasse esta lei, vemos aqui, seria lançado na cova dos leões. Mas a verdade era outra. Daniel não tinha sido consultado. Daniel, mesmo sendo o segundo, Daniel não tinha estado presente, porque estes homens sabiam que ele não concordaria, obviamente, e provavelmente daria uma boa fundamentação contra esta lei que colocasse um ser humano no lugar de Deus, que impedisse a liberdade de consciência, mas sobretudo a liberdade de fé. Hoje, muitas vezes, falamos de liberdade religiosa. Muitos outros responsáveis também não tinham certamente sido consultados. Portanto, juntou-se o quê? Um grupo de conspiradores
que tinham arquitetado este plano e agora faziam-se passar por porta-vozes de todos os sábios, incluindo Daniel. Quanto à lei, ela era, obviamente, uma armadilha e muito bem montada, é o mínimo que podemos dizer. Todos os reis, especialmente nesta antiguidade, se consideravam descendentes de deuses, era esta uma visão comum. Alguns, aliás, chegavam mesmo a ser adorados como o próprio Deus, como um Deus na terra. E é natural que num contexto social destes, a vaidade, o orgulho de qualquer rei, portanto de Dario também, fossem acariciados com esta proposta. A questão é que um homem inocente vai ficar como que entre a espada e a parede, precisamente por causa desta lei. E esse homem, obviamente, era Daniel. Daniel agora vai estar na posição de ser obrigado a escolher entre manter a sua fidelidade a Deus ou desobedecer a esta ordem que vinha do rei e, portanto, com uma consequente punição que estava definida, precisamente ser condenado à morte numa cova cheia de leões. A outra alternativa era o que era o padrão da vida de Daniel, ser fiel ao rei e, neste caso, sendo infiel ao seu Deus, ele tinha que se tornar fiel ao rei. Isto faria o quê? Eu falava há pouco deste padrão, o padrão de quebrar a fidelidade e a sua relação com Deus. Ora, isto faria com certeza Daniel perder toda a estrutura da sua vida, tudo aquilo que lhe trazia equilíbrio, paz à sua vida. Por isso, o que aconteceu foi que estes homens fizeram o seu trabalho e fizeram-no de uma forma bastante completa. A história diz-nos isso, por isso podemos continuar a lê-la. O versículo 8 então vai dizer que agora, pois, o rei confirma o édito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, para evitar que o rei tivesse tempo de pensar nas eventuais consequências desta lei, portanto, para evitar que ele percebesse qual era a intenção deles, mas também para que ele não tivesse tempo, sobretudo, de eventualmente chegar à fala com Daniel e consultá-lo, então estes homens exigiram que ele assinasse aquele édito de forma imediata e que o tornassem um édito irrevogável, ou seja, que não podia ser alterado nem ignorado. Portanto, podemos dizer que estamos aqui em presença de um autêntico decreto de morte, é isto, contra qualquer pessoa que em todo o Império Medo-Persa, durante aquele mês, fizesse orações a outro Deus que não fosse o próprio rei. Interessante, porque isto faz-nos lembrar alguma coisa. Aqueles que já acompanharam os anteriores episódios, se não também o podem fazer, podem recordar-se. Quando nós estudamos aqui no Em Busca da Verdade, o capítulo 3 do livro de Daniel, também existiu precisamente um decreto de morte, neste caso, contra quem não adorasse aquela estátua que tinha sido erigida por quem? Nabucodonosor. É interessante nós fazermos aqui uma espécie de comparação entre estes dois éditos. Podemos ver aqui, por um lado, algumas semelhanças em primeiro lugar. Ambos eram decretos de morte, o que foi trazido por Nabucodonosor e este agora por Dario. Em segundo lugar, ambos implicavam, obviamente, uma obediência imediata, mas também o poder político impunha orientações e obrigações que eram, obviamente, do domínio religioso. Mas também encontramos aqui algumas diferenças entre estas duas leis. Quais são essas diferenças? Podemos anotá-las. Primeiro, o segundo mandamento da lei de Deus é o que estava em causa no primeiro decreto, e agora, aqui, quando fazemos a comparação aos mandamentos de Deus, expressos na sua palavra, Êxodo capítulo 20, aqui o que está em causa é precisamente o primeiro mandamento. Não se tem a ver tanto com imagens de escultura ou curvar-se a elas, mas assumir quem é o seu Deus. Porque se não se poderia orar a outro Deus, então Dario estava no lugar de Deus. Por outro lado, temos esta diferença também. Se na estátua de Nabucodonosor o que nós encontramos ali era um homem, um governante, movido pelo seu orgulho, aqui encontramos os conselheiros, porque o rei foi induzido. Repare, não foi o rei que pensou nesta lei, ele foi induzido por conselheiros próximos, que estavam essencialmente movidos de inveja. De facto, Nabucodonosor não, foi a sua ideia e o seu objetivo era
ser adorado. Por outro lado, na estátua de Nabucodonosor, no capítulo 3, encontramos ali uma violação clara da lei de Deus, mas aqui encontramos uma violação muito mais subtil. Porque dizendo apenas que não se podia orar, obviamente, o que estava em causa era a interrupção de uma relação com Deus, não diretamente a quebra de uma lei. Por outro lado, temos uma última e muito importante diferença. A estátua de Nabucodonosor, a ordem, era uma ordem para um ato público. Lembre-se que todos tinham que se ajoelhar diante dessa estátua. Mas aqui, nesta lei conjeturada por estes conselheiros, mas obviamente que indicada formalmente por Dario, o que estava em causa era a ação privada, em casa mesmo, a quem orar. E, portanto, como podemos ver, estamos aqui em presença de duas leis diferentes, mas iguais. Como é que podemos explicar isto? Eram iguais porque eram feitas por poderes políticos mundiais, porque ambas tinham decreto de morte, interferiam na relação dos homens com Deus e impunham, sobretudo, formas de adoração, formas de reverência contrárias às ordens e aos princípios que Deus estabeleceu. Mas também são leis muito diferentes em vários aspectos, sobretudo porque afetavam áreas diferentes, maneiras diferentes da nossa relação com Deus. No entanto, o objetivo, podemos dizer que o objetivo último era impor pela força aquilo que Deus indicou que não devia ser feito. Portanto, podemos dizer que eram leis que tinham como objetivo forçar a consciência a adorar ou a prestar culto a quem não é digno desse culto. O que vai acontecer é que o rei, obviamente seduzido por estas palavras lisonjeiras mas muito enganadoras destes conselheiros, o rei vai fazer isso mesmo. Vai assinar esta lei que, sem que ele o soubesse nessa altura, ia acabar por ditar uma sentença de morte precisamente contra Daniel. Por isso é que o versículo 9 do capítulo 6 nos diz isto. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e o édito. No entanto, alguma coisa de extraordinário vai acontecer. E quando continuamos na leitura do texto, chegamos a essa conclusão. É precisamente o versículo 10. Continua a acompanhar-me aqui na leitura do texto. Diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Imagine só esta cena. Enquanto aqueles arautos do rei ainda passavam pelas cidades e vilas do império e anunciavam a nova lei que Dario tinha assinado, Daniel toma conhecimento desta conspiração, que era não apenas subtil, mas sobretudo era claramente pensada diretamente contra ele pelos seus inimigos, e agora Daniel vai encontrar-se, poderíamos dizer, num dilema. Ou ele violava a sua consciência, negava a sua fidelidade a Deus, ou então obedecia ao rei. E de uma ou de outra forma, quer Daniel escolhesse manter-se fiel a Deus e à sua consciência, ou desobedecesse ao rei, ele tinha que lidar com as consequências de uma ou outra decisão. No caso de ele escolher manter-se fiel a Deus e continuar a orar a Deus, então ele sabia que a cova dos leões era, obviamente, o que o esperava e a morte que daí adivinha. O que é certo é que os inimigos de Daniel sabiam perfeitamente, e daí terem feito este esquema com total confiança, que para Daniel só havia uma decisão possível. Daniel era perfeitamente conhecido pelo seu caráter íntegro, pela sua honestidade, mas Daniel era, sobretudo, por toda esta sua história de décadas ali naquela cidade, conhecido como um homem de grande fidelidade ao seu Deus, o Deus de Israel, também chamado o Deus eterno. Eles sabiam que essa fidelidade acabaria por ditar a decisão e o rumo de Daniel. Ora, qual foi esse rumo? Acabámos de ler. O que Daniel fez, mesmo depois de saber o que tinha sido decidido e decretado pelo rei, o texto é extraordinário porque ele nos diz precisamente que, apesar de tudo isso,
Ele orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Ou seja, Daniel não alterou nada, nem uma vírgula, nos seus hábitos quanto à sua vida espiritual. O que é que entendemos daqui? Que para Daniel era muito mais importante manter uma relação forte de amor, de fidelidade a Deus, do que salvar a sua pele, como se costuma dizer. Aquilo que ele fazia todos os dias, que eram a fonte da sua paz, da sua segurança, foi o mesmo que ele fez depois de estar com a sua vida em perigo, mesmo com estas conspirações que vinham dos seus inimigos. Daniel tinha este hábito, orar 3 vezes no dia, com as suas janelas abertas. Porque Daniel não tinha vergonha, muito menos não tinha medo, como se agora se via claramente, de mostrar a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Ora, foi exatamente isto que ele continuou a fazer dali em diante. É por isso que podemos dizer, como sempre temos tentado concluir nestes vários estudos, qual é a grande verdade central que vamos encontrar em cada um destes capítulos. Aqui está essa verdade central. Daniel manteve a sua fidelidade a Deus e à sua consciência, apesar do risco, e neste caso um risco sério de morte, que isso lhe acartava. E é isto que devem fazer os filhos de Deus em todo o tempo da sua vida e em todas as circunstâncias. Particularmente em tempos especiais, também nos tempos proféticos que as profecias bíblicas nos advertem. Quando surgirem leis, por exemplo, que procurem forçar a consciência, leis que venham a procurar impor adoração ou culto contra a vontade da pessoa, mas sobretudo contra os ensinos de Deus. Quando esta terra chegar a um ponto em que leis humanas procurem impedir de alguma forma um relacionamento de fé direto, um relacionamento de confiança com Deus, então nós seremos chamados a manter o quê? Uma atitude de firmeza, uma atitude de obediência a Deus, mantendo precisamente a nossa relação com Ele como o centro da nossa vida, sejam quais forem os riscos. Daniel, isto agora podemos ter a certeza, olhando precisamente para esta história, Daniel fazia da oração a força, a grande força, o centro da sua vida espiritual. É por isso que lhe proponho uma definição que a mim pessoalmente me tem inspirado, que hoje proponho aqui ler, vou ler para si, uma definição do que é isto de orar, do que é a oração. São frases muito inspiradoras que dizem o seguinte: a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma deve ser conservada. A autora Ellen White escreveu esta extraordinária frase: a oração é a respiração da alma. É por isso que é tão importante orar. Ora, o que é que terá levado então Daniel a tomar esta posição firme? Será apenas teimosia? Ou teria Daniel outras razões mais sérias, mais profundas para o fazer? Talvez possamos analisar aqui 3 razões que levaram Daniel a desobedecer ao rei, mesmo sabendo, conhecendo o perigo de morte que estava diante dele. Proponho-lhe o seguinte: em primeiro lugar, Daniel precisava da comunhão diária com o seu Deus. Trata-se de uma necessidade que têm aqueles que querem manter uma relação próxima e íntima com Deus. É uma necessidade. Por outro lado, podemos dizer que para Daniel nada era demasiado importante ou forte que interrompesse ou tivesse poder para interromper este relacionamento. Por outro lado, podemos ainda afirmar que neste lugar de comunhão, Daniel tinha tomado a decisão, e para ele era como, se quisermos, uma rotina, um estilo de vida, estes 3 momentos diários para ele se encontrar com o seu Deus. Ora, isto diz-nos precisamente uma coisa muito importante, que Daniel não era apenas um repetidor de orações decoradas ou maquinais, de que Daniel não punha em causa aquele tempo com o seu Deus, porque era com certeza um tempo, como líamos há pouco, aquela respiração da alma de Daniel, onde ele com sinceridade podia abrir o coração a Deus. Como já dissemos, vai então chegar o momento em que se vai repetir esta situação vivida por Daniel. Podemos ter essa convicção. Aliás,
Se olharmos para a história, por exemplo, a história da Igreja cristã, nós vamos encontrar diversos momentos onde o mesmo aconteceu. As profecias revelam também que isso acontecerá no futuro. Teremos a oportunidade de estudar isto mais à frente em outros episódios, nos próximos capítulos do livro. Resumindo a ideia, temos a certeza que, como já aconteceu em diversos momentos da história, existirão pressões, existirão atentados à liberdade de consciência e de adoração dos filhos de Deus. E nesse momento, o que é que poderão fazer aqueles que quiserem manter a sua cabeça erguida, sendo fiéis aos seus valores, aos seus princípios, mesmo em tempos de dificuldade? Ora, é exatamente isto que nós podemos entender, que nos precisamos de manter fiéis, mesmo diante das situações mais extremas, como poderiam ser decretos de morte, por exemplo. A verdade é esta, a história ainda não acabou. O plano estava em marcha. Daniel, fiel à sua consciência, fiel ao seu Deus, continuava a viver a sua fé, continuava a orar como sempre tinha feito, com as suas janelas abertas. Mas, claro, o plano ainda tinha que ser terminado. Era preciso agora arranjar as provas, os factos inegáveis da desobediência de Daniel para poder, obviamente, acusá-lo diante do rei. E é isto que os inimigos de Daniel fizeram, é isto que fazem todos os indivíduos que, sem qualquer escrúpulo, querem pôr em causa os princípios daqueles que querem ser fiéis a Deus. É preciso espiar, é preciso obter informação. E é isso que nós vamos ver precisamente que aconteceu, e isso está registado no versículo 11 do texto de Daniel 6. Diz o texto que aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quase dá para imaginar estes homens agora ali satisfeitos, a esfregar as mãos de contentes quando descobriram que Daniel tinha feito exatamente aquilo que eles esperavam que ele fizesse. Tinha-se mantido fiel ao seu Deus e tinha desobedecido diretamente ao rei e ao seu decreto. E tinham feito ali diante de toda a gente com as suas janelas abertas. E por isso é que nos interessa ver agora qual foi a reação destes homens diante do facto que eles acabaram de observar. Vamos ler então o versículo 12. Diz o texto que eles se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o édito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Imediatamente foram à presença do rei, desta forma astuta, não vieram logo acusar Daniel. Não trouxeram logo o nome de Daniel. O que fizeram foi lembrar ao rei a lei que ele tinha assinado, lembrar a penalidade que devia ser aplicada a quem infringisse a lei. E podemos perguntar porquê esta atitude. Parece que meio calculista, e é óbvia a resposta. É lógico que o rei iria confirmar a veracidade do que eles estavam a dizer, e a partir daí, depois do rei declarar é exatamente isso que deve acontecer, é claro, agora seria impossível o rei, fosse qual fosse a razão, fazer marcha atrás, não é? Voltar atrás na sua decisão. E, portanto, não havia hipótese. O rei seria obrigado, então, a aplicar a pena, e assim eles ficariam livres deste obstáculo que ainda continuava diante deles para poderem exercer o poder da forma desonesta que pretendiam. E por isso mesmo, o que eles vão fazer, obviamente, é confirmar diante do rei isso. E, portanto, o rei respondeu, não podia ser de outra forma, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Cá está uma expressão, aliás, conhecida, que ainda hoje se utiliza em português, a lei dos medos e dos persas, que refere-se precisamente a uma coisa que se torna irrevogável, que ninguém volta atrás. E neste caso, para o rei, a armadilha agora estava fechada. Podíamos dizer que o plano destes homens tinha batido certinho. Só faltava agora um pormenor. E esse pormenor era importante, era a acusação formal feita a Daniel da desobediência ao rei. E, obviamente, mesmo quem não conhece o texto já está a imaginar o que é que vem a seguir. Vai-se confirmar. Então, diz o texto no versículo 13, que eles responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. É muito interessante
e merece destaque a forma de apresentar esta realidade, o contexto. Note isto, chamam a Daniel um dos deportados de Judá, algo que tinha acontecido dezenas de anos antes. É o mesmo que dizer um exilado, um estrangeiro. É quase como se dissessem, é um escravo, não é um de nós. Percebemos aqui este objetivo de criar o ambiente para suscitar a ira, para que o orgulho de Daniel agora pudesse acentuar ainda esta falha. Perdão, eu disse o orgulho de Daniel, queria dizer o orgulho de Dario pudesse manifestar-se, e isto para acentuar, obviamente, a falha de Daniel, a sua desobediência, aquilo que agora podia ser interpretado como uma falta de respeito para com o rei. Era como se eles estivessem a dizer a Dario neste momento: sabes, ó rei, este escravo a quem tu tanto tens honrado, ele não merece o lugar que tu lhe deste. Isto era o que eles queriam dizer. Ele não te obedece, ele não te respeita, ele não cumpre as tuas ordens, ele humilhou-te e isto merece, portanto, a pena que foi declarada, merece que ele seja colocado na cova dos leões. O plano, de facto, foi todo ele bem engendrado. E o que vem agora a seguir não deixa de ser algo absolutamente admirável e nós vamos continuar a ler para entender bem o desenvolver da história. Agora o versículo 14 diz isto. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. É impressionante. Dario, ao ouvir a acusação que agora faziam contra Daniel, finalmente percebe o que se tinha passado. Provavelmente podemos dizer que aqui o rei Dario já vai ter uma percepção da malvadez, da inveja que tinham levado até esta situação. É por isso que o texto diz que ele ficou triste, que ele ficou abatido. Esta tradução que usamos aqui fala de sentir-se penalizado. É mais literal esta ideia de estar desanimado. E isto mostra-nos o ponto, até que ponto Dario estimava e respeitava Daniel. E ele sabia, portanto, de forma imediata percebeu que era uma injustiça, que ele tinha sido enganado. Por isso é que o texto nos diz que durante todo o resto daquele dia ele tentou encontrar soluções, se calhar de natureza política, judicial, enfim. Ele tentou ver de que forma é que era possível livrar o seu amigo, já um idoso, Daniel, nesta altura. Mas a verdade é que a astúcia e o esquema tinham sido montados de uma forma perfeita. E por isso esta lei, embora fosse injusta e embora fosse o resultado de uma conspiração, a verdade é que ela tinha sido assinada pelo próprio rei. E, portanto, não podia ser anulada. E é isso mesmo que os conspiradores vão fazer valer diante do rei quando ele vai fazer estes esforços para salvar Daniel. Podemos ler aqui ainda juntos, agora no versículo 15, veja bem, diz o texto: aqueles homens foram então juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Note bem, eles vão aproveitar esta tradição legal para levar avante os seus planos, estes planos criminosos, mas ad hominem, como se diz, totalmente contra Daniel. Ora, o texto continua e o que é que nos vai dizer? Que o rei, então, não teve alternativa. Ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, note bem agora, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Dario não pode fazer mais nada neste momento. A sentença tem de ser cumprida. E nós percebemos bem que é com tristeza e com angústia que ele manda trazer Daniel e manda executar a ordem de o colocar ali naquela cova cheia de leões. Mas é interessante notar esta frase tão forte e tão significativa de Dario. O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu digo, na minha visão, esta é uma das frases mais extraordinárias do livro de Daniel, se não mesmo da Bíblia. Porque estamos a falar de um homem que não conhecia o Deus eterno, neste caso o Deus de Daniel, mas que tinha, ao mesmo tempo, plena confiança na ação desse Deus. Dario conhecia a fé de Daniel. Mesmo que ele não conhecesse o Deus eterno, mas conhecia a fidelidade a esse Deus. Sabia que Daniel praticava todos os dias estes seus momentos de culto, de adoração.
E naquela situação dramática, é o próprio rei que vai animar Daniel. Ele vai recordar que o Deus dele é um Deus que não desampara os seus filhos. É por isso que digo que esta é uma passagem absolutamente extraordinária. Neste quadro, nós podemos ver o que era nesta altura, aquele entusiasmo, com certeza disfarçado, porque não era publicamente o que iam fazer, mas aqui haveria um entusiasmo incrível dos inimigos de Daniel, porque os seus objetivos estavam cumpridos. O grande obstáculo estava tirado do caminho. O texto continua a dizer-nos, no versículo 17, que foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. A pedra que tapava a entrada da cova foi lá colocada no seu lugar e o rei teve que a selar com aquele sinete próprio do rei, mas também dos seus príncipes. Por isso é que o texto diz que a intenção do rei era que não se pudesse mudar a sentença. Ou seja, em certo sentido podemos dizer que isto já significa que Dario temia que os inimigos de Daniel pudessem intentar mais alguma coisa para lhe tirar a vida. E por isso, ao selar a pedra, isto significa que a pedra não podia ser movida e, portanto, nada podia ser feito contra Daniel, a não ser aquilo que estava estipulado na sentença e que era colocá-lo dentro daquela cova com os leões. É interessante porque estes detalhes também do texto e a afirmação que já lemos mostram-nos que Dario, no fundo, ficou arrasado com esta citação, com tudo o que estava a passar. Repare que o texto vai dizer o seguinte, no versículo 18, continua a história dizendo que o rei dirigiu-se para o seu palácio. E agora é impressionante. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o seu sono. Nós já vimos que Daniel devia ser, de facto, um homem excepcional, um homem de grande honestidade, um homem sábio, um excelente conselheiro. Porque, repare, Dario vai reagir perante a situação como se estivesse a perder o seu melhor amigo, talvez um familiar mesmo. Como se Daniel fosse a única pessoa em que ele tivesse confiança. O que é que ele vai fazer? Não come, não vai dormir durante aquela noite, não deixou sequer que houvesse qualquer forma de tentativa de o alegrar, por exemplo, com músicas e danças, como era costume, aliás, fazer-se neste tempo. Dario queria, de facto, sentir a sua tristeza. E estas decisões de Dario, podemos perceber que era como se ele não quisesse que ninguém aliviasse a sua angústia, nem a tristeza que ele sentia neste momento ao saber que o seu conselheiro estava preso naquela cova dos leões. Provavelmente o expectável era que já estivesse morto. E tudo isso devido a esta conspiração, onde ele próprio, Dario, se viu apanhado. Porque ele próprio não tinha conseguido reconhecer a malvadez nem estas intenções mesquinhas e maquiavélicas da parte destes seus conselheiros. Mas podemos dizer que esta noite, mesmo se foi de jejum e tristeza para Dario, foi uma noite muito especial, sobretudo para dois homens. Cada um deles viveu esta noite à sua maneira. Por um lado temos Dario, que viveu esta noite agitada, esta noite de angústia e uma noite de insónia total. Mas para Daniel, curiosamente, foi uma noite tranquila, uma noite em paz, embora com algum desconforto, talvez, mas ali numa cova cheia de leões famintos, mesmo se não é o melhor lugar para se estar, Daniel passou aquela noite em paz. É verdade que às vezes nós não dormimos. A mim já me aconteceu. Com certeza a si também. Não dormir nada a pensar num problema, por exemplo, que tem que ser resolvido no dia seguinte. E o nosso cérebro está ali a maquinar e a pensar. Foi exatamente isto que Dario fez. Por isso é que o texto nos diz o quê? Que pela manhã cedo ele se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Mal amanheceu, o rei pula do lugar onde estava, não sei se do seu trono, se do seu quarto, e ele saiu apressadamente em direção ao lugar onde Daniel tinha sido colocado. Ele ordenou que a pedra fosse removida e debruçou-se lá para dentro, com certeza muito ansioso por ver o que é que tinha acontecido e se porventura
e aqui denota já alguma fé da sua parte, se o seu amigo estava vivo ou não. E aqui, repara, o texto vai ser, mais uma vez, a grande revelação que nós estamos a fazer é a ler o texto bíblico e a tentar entender o que aqui está. Mas o texto fala por si. Diz o versículo 20 que, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Dario estava triste e mesmo se precipita para aquele lugar é com tristeza, porque ele desejava que Daniel estivesse vivo. Mas notamos aqui no texto que mesmo se havia alguma esperança, a sua esperança era fraca. Nós sabemos bem que uma cova cheia de leões, leões famintos, porque esse era o padrão de um castigo como este. Este não era um lugar onde qualquer homem pudesse ter muitas hipóteses de sobreviver. A não ser, e aqui há um se muito importante, é esse se que Dario vai revelar, a não ser que Deus intervenha. Neste caso, a não ser que Deus tivesse tomado uma ação, e uma ação de proteção. Por isso é que podemos dizer que foi com esta, mais ou menos esta secreta esperança que Dario acabou por chamar por Daniel. E note bem isto, que Dario vai repetir as palavras de apreço por Daniel, mas sobretudo de reconhecimento pela sua fé. E o que é que vai acontecer? Sim, Daniel vai responder lá de dentro. E Daniel dá para imaginar a força da sua voz, mas também a alegria, quase até o alívio que o rei vai sentir. O seu bom conselheiro estava vivo. O idoso profeta, quando se dirige agora ao rei, é interessante, ele não vai nem mencionar a injustiça, nem sequer vai criticar os seus inimigos. Ele apenas vai desejar ao rei uma vida longa e uma vida de paz. Por isso ele vai dizer ao rei: vive para sempre. Daniel era um homem extraordinário. Esta é a realidade que o livro e as histórias deste livro nos contam. Qual de nós, sejamos honestos, é que depois de uma tamanha injustiça, depois de passarmos por um horror destes, pelo medo, pela humilhação, teríamos a tolerância ou sequer a capacidade de nem sequer procurar vingança? Foi isso que aconteceu. Daniel estava vivo e estava de boa saúde. Mas como é que isto tinha sido possível? Esta é a pergunta que qualquer pessoa que não conhecesse a história se colocaria. Será que Daniel encontrou algum meio para escapar? Se calhar arranjou ele alguma forma diferente de enganar os leões? E a verdade é que não, de forma alguma. Qual foi o segredo de Daniel? Ora, o seu segredo era apenas a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Este era o seu segredo. E por isso o texto no versículo 22 revela-nos o segredo de Daniel. Vamos lê-lo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Sim, é isto que o texto nos diz. Os anjos de Deus tinham protegido e amparado Daniel naquela noite passada entre aquelas feras, porque o texto diz-nos: Daniel era inocente. Daniel não tinha culpa qualquer que lhe pudesse valer esta sentença, nem em relação ao rei e agora, podemos dizer, nem em relação ao seu Deus. Por isso talvez seja possível perguntar, e esta é uma pergunta justa dentro do contexto desta história: porquê que Deus não impediu que aqueles homens conseguissem acusar Daniel? Porquê que Daniel teve que ir parar àquela cova? Esta é outra pergunta. Deus deixou que eles o acusassem? Será que Deus permitiu? O que é que aconteceu para que fosse possível Daniel ter ido parar precisamente à cova dos leões? Ali ter passado uma noite? Mas a verdade é que no meio desta ansiedade e desta angústia, Daniel teve o conforto da presença de um anjo de Deus. E por isso o rei Dario ficou impressionado precisamente com isto, com o poder de Deus, com o seu cuidado para com o seu filho.
E por isso podemos dizer que Deus foi exaltado pela demonstração de fé de Daniel. À pergunta, porquê tudo isto? A resposta, quando chegamos ao final da história, acaba por ser clara. Lembre-se o seguinte, já hoje disse aqui, talvez mais que uma vez, que as histórias de Daniel, da sua vida, também dos seus amigos, elas dizem-nos como é que devemos viver, particularmente no tempo do fim, no tempo em que as profecias têm cumprimento. Então, a situação vivida por Daniel tem esta tremenda lição para nós. Diante de situações de luta, de desprezo, mesmo até de perseguição, daqueles que porventura não aceitem os nossos valores da fé, qual deve ser a posição dos filhos de Deus? E Daniel, mais uma vez, nos dá essa resposta. Fidelidade, confiança, fé em Deus e na sua ação. Deus permitiu que Daniel passasse por tudo isto, porque muitas vezes o mal acaba por ter que se manifestar para revelar as suas intenções, para revelar-se o ódio no coração de muitos que atentam contra Deus e contra aqueles que lhe querem ser fiéis. Mas ao mesmo tempo, na mesma proporção, a fé de Daniel e a sua fidelidade foram provadas e ele deu um extraordinário testemunho de que estava com Deus e de que Deus estava com ele, mesmo numa situação de grande desespero, como foi aquela cova. Estamos a chegar ao final desta história. E desta vez, sim, esta história tem um final feliz. Pelo menos para Daniel e também para o rei. Por isso, quando lemos o texto bíblico, o que é que ele nos diz? Precisamente o versículo 23 diz que o rei muito se alegrou. E em si mesmo, se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Ao ver Daniel agora são e salvo, o rei fica radiante de alegria, mandou imediatamente que Daniel fosse retirado. E quando saiu daquela cova, Daniel não tinha um beliscão que fosse, um arranhão, nada. A sua fidelidade a Deus, a sua fé, o seu caráter incorrupto e honesto foram as condições nas quais Deus agiu em seu favor e o protegeu. A profecia bíblica revela que, ao longo da história e também no final da história do povo de Deus, situações semelhantes como estas terão lugar. Leis humanas que serão feitas para forçar a consciência, para desviar a fé e a adoração que pertencem exclusivamente a Deus. Nesses momentos, temos agora aqui um exemplo, uma referência. Devemos fazer como Daniel. Ficar firmes com a nossa fé e com a nossa fidelidade aos valores e princípios que Deus estabeleceu. Ficar ao lado de Deus, porque a sua proteção é clara. É uma promessa segura que não falhará. Por isso, meu querido amigo, prezada amiga, nesta experiência, podemos dizer que Daniel, ele acabou por revelar 3 características que são notáveis e que são muito importantes para nós. Quais são elas? Por um lado, a capacidade de ter paz interior, de se manter em paz mesmo no meio da dificuldade. Mas por outro, também entendemos que Daniel revelou uma entrega completa a Deus. Ele submete a sua vida completamente a Deus. Mas isto acontece também neste contexto. Daniel mantendo-se sempre um homem íntegro, um homem honesto e um homem ousado, cheio de coragem, sem medo. E um caráter assim, como é que se pode conseguir? É isto que a história, particularmente neste capítulo 6, também nos diz. Este tipo de caráter, de coragem, de capacidade, encontra-se através de uma comunhão contínua, de uma comunhão pessoal com Deus. Por isso, agora entenda, por isso é que ele orava pelo menos 3 vezes por dia. Mas Daniel também estudava as Escrituras, estudava as leis que tinham sido reveladas por Deus, as suas profecias dadas a outros profetas. E toda esta revelação nos mostra também que Daniel cumpria fielmente os seus deveres como um homem de confiança, mesmo diante das autoridades desta terra e também, claro, diante do seu Deus. É isto que podemos dizer. Era um homem fiel a Deus e fiel ao rei. Ou seja, um homem que era confiável diante das autoridades desta terra e totalmente confiável
diante de Deus. Eu há pouco dizia que esta história tinha tido um final feliz, pelo menos, claro, para Daniel e também para o rei. O mesmo já não se pode dizer com estes inimigos de Daniel que tinham engendrado todo este esquema de conspiração para enganar não apenas Daniel, mas enganar o próprio rei. Porque a verdade é que o rei entendeu isso e ficou furioso por ter percebido que, no fundo, ele tinha sido usado para destruir um homem inocente. E por isso o rei tomou uma atitude que é de justiça. Mandou aplicar a estes conspiradores exatamente a mesma pena que eles quiseram ver aplicada a Daniel. E por isso, o que é que aconteceu? Foram lançados na cova dos leões. Se Deus estivesse com eles, seguramente eles teriam sido protegidos. Mas não foi o que aconteceu. Diz o texto que a sua sorte, o seu destino, acabou por ser trágico. E foram, de facto, todos eles acabaram destruídos dentro, precisamente, daquele lugar de morte onde eles quiseram colocar Daniel. Por isso, permita-me fazer aqui de novo uma aplicação desta história aos tempos particulares em que vivemos. Quando, porventura, os filhos de Deus tiverem que enfrentar qualquer tipo de lei, e repare que em muitos lugares do mundo, cristãos fiéis a Deus têm que o atravessar e viver hoje já. Quando leis persecutórias vierem contra os filhos de Deus, quem sabe alguns acabarem por ser perseguidos por causa disso, condenados das mais diversas formas, por desobedecerem precisamente a essas leis e manterem a sua fidelidade a Deus, podemos dizer, baseados na história, e particularmente a história de Daniel, que a vitória final será daqueles que escolherem ser fiéis a Deus. Porque Deus enviará, inclusive, os seus anjos para os proteger. E a derradeira cena final da história desta terra nos diz que aqueles que forem responsáveis pela perseguição contra o povo de Deus, esses conhecerão, eles sim, uma destruição da qual já não haverá retrocesso. O rei Dario agora, estamos mesmo a chegar ao final, o que é que vai fazer? Um édito. Um édito que é proclamado também ele por todo o seu império. E neste édito, agora, Deus, o Deus eterno, o Deus de Daniel, vai ser louvado, exaltado. O Deus que protege como nenhum outro. Por isso podemos ler o texto precisamente, diretamente a partir aqui da nossa palavra, da nossa Bíblia. O versículo 25 diz que o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. Ele dizia: a paz se vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. É extraordinário isto, não acha? Um rei pagão que vai fazer um decreto em que revela que o Deus do céu é o rei eterno. Que o seu domínio vai durar até ao fim e que ele é o único que deve ser adorado. Por isso é que esta lição é muito especial. É uma lição que nós precisamos de reter. Porquê? Porque esta história fortalece a nossa confiança em Deus. Ela diz-nos que nós podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. E por isso Daniel, depois deste incidente, o que é que se passou com ele? Continuou a ser o mesmo. Não teve que mudar nada. Continuou a ser o mesmo que sempre tinha sido, até ali. Um fiel, um sábio conselheiro, um governante justo, honesto e íntegro, um crente com uma fé firme e profunda em Deus. E o seu trabalho como estadista, como representante também de Deus naquela terra, prolongou-se ainda por mais alguns anos. Até, neste caso, ao reinado do rei Ciro, que depois veio a suceder a Dario. Em resumo, o que é que nós podemos dizer? Que Deus livrou Daniel da boca dos leões.
Prezado amigo, já pensou que nós também podemos ser alvo de ataques de um inimigo poderoso e cruel? Eu queria por isso hoje que fôssemos capazes de entender como esta história se aplica a nós. Porque muitos poderemos pensar, bem, numa cova de leões dificilmente eu irei parar. Mas a verdade é que a Bíblia compara o inimigo, também chamado Satanás. A Bíblia compara-o a um leão. Essa aqui é a verdade. Quando vemos o texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: talvez ainda não tenham pensado, mas existe um inimigo que pretende destruir a nossa vida e por isso o apóstolo Paulo escreveu: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia tem outras promessas para o povo de Deus. Promessas que se aplicam de uma maneira muito particular ao tempo em que vivemos. Deixe-me ler e partilhar consigo. Neste caso até vou fazê-lo aqui diretamente da minha Bíblia. Tenho a minha Bíblia aqui aberta no Salmo 91 e a partir do versículo 1 até ao versículo 11 lemos o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a promessa, ainda continua assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Extraordinária promessa que nos é feita aqui, de segurança e confiança na proteção de Deus para aqueles que se refugiam nele. Isto lembra-me também as palavras de Apocalipse, no capítulo 3, que tem a seguinte promessa: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Sim, Deus promete proteger-nos na hora da tentação. Descobrimos mais uma vez neste episódio, ao estudarmos o capítulo 6 de Daniel, que Deus é digno de confiança, que Deus não falha, que Deus nunca desampara os seus filhos. E por isso as suas promessas estão aí para nos dar esse conforto, essa segurança, para nos animar e nos dar uma visão de futuro, que precisamos de estar preparados para o momento em que possam surgir aflições ou que a nossa fé seja provada. E nesses momentos, então, é o tempo de confiar. Confiar que Deus é este amigo que cuida de nós, que se faz presente mesmo nos lugares mais sombrios. O anjo de Deus esteve naquela cova com Daniel. Nós às vezes também nos encontramos em lugares e circunstâncias da vida que podem quase ser consideradas como uma cova. Mas podemos ter a certeza de que nesses momentos, sozinhos poderemos sucumbir, mas com a nossa mente conectada com o nosso Criador, na certeza das suas promessas, de que os seus anjos estão conosco, podemos suportar a cova mais escura, com os bramidos mais terríveis que possam estar à nossa volta. Lembre-se por isso disto. Daniel estava condenado à morte. E porquê? Devido à sua fidelidade a Deus. Mas Deus livrou-o, e livrou-o porque tinha um plano ainda para a sua vida. E ninguém pode executar na nossa vida outro plano, se assim nós o quisermos e o desejarmos, que não seja o plano de Deus para a nossa vida.
Por isso é que diante das mais difíceis circunstâncias, e no caso da história que hoje lemos, mesmo diante dos mais vis inimigos, como Daniel teve, nós podemos ter a certeza de que mediante a nossa confiança em Deus e o exercício prático dessa confiança, se continuarmos hoje a alimentar a nossa relação com Deus, como Daniel fez, através da oração, mas também através do estudo da sua palavra, ao partilharmos a nossa fé, ao nutrirmos a nossa relação com Deus, com certeza estaremos fortes o suficiente para que no dia da tribulação não vamos tremer e vamos enfrentar quaisquer que sejam essas dificuldades com a certeza de que o Deus do universo está connosco. Desejo de todo o meu coração que esta seja a sua experiência e que a história de Daniel, que hoje tivemos o privilégio aqui de estudar juntos, no programa Em Busca da Verdade, também seja para si um estímulo para se manter fiel, firme em Deus, na sua palavra, nos seus valores, porque na hora certa Deus irá agir. Confie nisso. Daniel seja para nós, para mim e para si, um bom exemplo de como é possível vencer a provação, porque Deus está conosco. Que Deus o abençoe. Obrigado pela sua presença, a sua companhia. Voltamos a estar juntos, se Deus quiser, no nosso próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe.